falar um minutinho sobre essa questão da direita, que é um problema importante do ponto de vista geral, né? É bem visível que o conjunto da esquerda, aqui eu estou me referindo à esquerda tanto a mais próxima da classe trabalhadora, como a esquerda mais pequeno-burguesa, etc. e tal, não tem uma unidade, né, no que diz respeito à necessidade de enfrentar a direita nesse momento no Brasil e ao que a gente vê também em escala internacional. Há um setor que não é exatamente majoritário, mas é um setor expressivo dessa esquerda, principalmente da esquerda pequeno-burguesa, que considera que a direita não é uma ameaça e que, embora eles não digam isso abertamente, a luta contra a direita seria uma luta distracionista, porque a luta principal, ou a luta real, vamos dizer assim, seria a luta contra o governo do PT, ou os governos em geral. Tá? Então, eu acho que nós precisamos considerar brevemente esses argumentos e essas concepções, que são, na minha opinião, extraordinariamente confusas. Né? Um primeiro argumento que chama muito a atenção nesse debate é o argumento seguinte, que a burguesia não quer o golpe militar, supostamente no Brasil e não sei se internacionalmente. Então, sobre isso, daí nós precisamos fazer algumas considerações importantes. Em primeiro lugar, quem exatamente é a burguesia a qual essas organizações de esquerda, esses grupos de esquerda se referem? De um modo geral, os setores golpistas, né, de um modo geral, porque há exceções, são aqueles setores diretamente ligados não a setores da burguesia nacional, mas ao imperialismo. O imperialismo mundial, que forma um bloco nesse momento coeso, né, por enquanto. Claro que com muitas contradições, mas forma um bloco coeso. Estou me referindo ao imperialismo norte-americano, britânico, a comunidade europeia de conjunto, japonês, etc. e tal. Bom, se nós estamos falando desse setor, que é o setor que tem uma enorme predominância em todos os países do mundo, então nós não podemos dizer que essa burguesia não quer o golpe militar. Porque nós vimos com os nossos próprios olhos, né, o governo de Honduras ser derrubado por um golpe. Nós vimos o governo do Paraguai ser derrubado por um golpe branco. E nós temos aí exemplos de dezenas, se não centenas de golpes que foram organizados no mundo todo. E estão sendo organizados nesse exato momento. Então, quer dizer, de um modo geral, falar que a burguesia não quer o golpe é um absurdo. Né? O imperialismo mundial tem o golpe, visivelmente, né, inconfundivelmente, como uma política para o momento atual no mundo, diante das contradições que se acrescentam. Em segundo lugar, né, o argumento poderia se referir exclusivamente ao Brasil. Quer dizer, a burguesia não quer o golpe no Brasil, porque supostamente o governo brasileiro seria um dos governos mais conciliadores com o imperialismo no mundo. Bom, ocorre que os governos que foram derrubados por golpes também eram governos conciliadores com o imperialismo. E de um modo geral, se nós conhecemos o tema que nós estamos tratando aqui, nós temos que dizer que os governos nacionalistas, eles não são inimigos à morte do imperialismo. O imperialismo não derruba apenas os governos com os quais ele tem contradição absoluta. Ele derruba os governos com os quais ele tem contradição relativa. Né? Esse detalhe do problema escapou aos analistas que dizem, né, que a burguesia não derruba governos com os quais ela tem uma certa comunidade de interesse. Isso é falso. O governo João Goulart, por exemplo, quando foi derrubado em 1964 no Brasil, ele era um governo com o qual a burguesia tinha uma comunidade de interesses grande. Ele era um governo burguês. Ele não era um governo revolucionário socialista.
O governo Chaves, que muita gente apresenta como sendo um governo socialista, também não é socialista. É um governo burguês nacionalista. O governo da Ucrânia, já no caso, já era um governo abertamente pró-imperialista, corrupto, e até certo ponto meio direitista, um governo nacionalista muito conservador, ligado aos russos. Também foi derrubado. O governo da Irmandade Muçulmana no Egito também não tinha nada de radical e também foi derrubado. O governo da Irmandade Muçulmana, inclusive, era o principal aliado, vejam vocês, principal aliado do imperialismo na guerra da Síria. E foi derrubado assim mesmo. O governo do Catar, que é dirigido por uns milionários do petróleo árabe, também está sob pressão do imperialismo. Os milionários do petróleo árabe são inimigos mortais do imperialismo, são socialistas, são comunistas? Não. Não é nada disso. Criou-se uma fantasia. Tá? O governo do PT, ele é um governo burguês, mas ele é um tipo de governo burguês. Nós precisamos ver se é o governo burguês, toda vez que se defronta esse governo com o imperialismo, se esse é o governo burguês que o imperialismo precisa ter naquele momento. Porque se for uma generalidade, nunca haveria um golpe militar. Eu não sei se na América Latina alguém imagina que os golpes militares foram dados contra governos soviéticos. Só para esclarecer todo mundo aqui, nunca aconteceu nada disso. Os golpes militares, que na América Latina são da casa de mais de 1 milhar na história latino-americana, 90% deles impulsionados pelo imperialismo norte-americano, foram todos contra governos capitalistas ou de latifundiários, governos da classe dominante local. A ideia de que o golpe é dado contra um radical, socialista, comunista, é uma ideia absolutamente falsa. Bom, um terceiro lado do problema que eu acho que nós devemos considerar é o seguinte. Vamos supor que a burguesia não queira o golpe num dado país, num dado momento, agora, por exemplo. Vamos supor no Brasil, a burguesia nesse momento, hoje, né, dia 22 de março, não quer o golpe. Mas o que é que isso significa de um ponto de vista concreto? Porque a situação mundial é uma situação volátil, ou seja, de extrema instabilidade. Quer dizer, se hoje as pessoas não querem o golpe, nada pode afirmar que amanhã elas não vão querer o golpe. Tudo depende da marcha da situação. Tudo depende da situação geral. Quer dizer, a situação evolui, ela não é estática. Então, nós vemos o seguinte. Primeiro, não existe isso de que o golpe não faz parte da política do imperialismo. Né? Nós temos aí um conjunto de golpes que foram dados pelo imperialismo no período recente, e um conjunto bastante expressivo. Porque se fosse um golpe num paísinho muito pequeno e tal, você, de grande instabilidade, você fala que é uma exceção. Mas aqui não. Aqui são dezenas e dezenas de atividades golpistas. Segundo, o golpe não é dado contra o governo bom, que é super democrático, que não reprime ninguém. Não sei se... Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de ouvir do governo que nunca reprimiu ninguém. Né? Eu, pessoalmente, acho que faz parte da natureza do governo a repressão, porque o governo é o governo do Estado. O Estado é um instrumento de repressão. Governo que não reprime ninguém é uma contradição em termos. Né? Então, logicamente que sempre há alguma repressão, sempre há corrupção, sempre há acordo com o imperialismo, sempre há o favorecimento da burguesia local. Todo governo burguês, salvo engano, alguém poderia me desmentir sobre isso, é um governo contra os trabalhadores numa medida muito grande e a favor da burguesia, etc. e tal. Bom, e terceiro lugar, se a burguesia não quer o golpe na quarta-feira, ela pode chegar a querer o golpe na quinta-feira, dependendo do desenvolvimento da situação. Né? Eu queria que a gente relembrasse um pouquinho a história, porque o mundo tem uma história, ele não começou a acontecer na semana passada. E a história ajuda a compreender os processos políticos. Depois, os golpes militares, eles se transformaram, os golpes e golpes militares são coisas diferentes, os golpes pró-imperialistas, eles se transformaram em norma
depois da Segunda Guerra Mundial, na América Latina. Houve vários antes, mas depois da Segunda Guerra Mundial, na América Latina não, perdão, no mundo inteiro, começaram os golpes. Quer dizer, correspondia a uma orientação do imperialismo mundial, no pós-Segunda Guerra Mundial, de ter um controle mais rígido dos países coloniais, principalmente diante da turbulência política, de retomar esse controle, etc. e tal. Eu não sei se vocês todos sabem, mas a CIA foi formada logo depois da Segunda Guerra Mundial e ela estreou com um golpe no Irã, contra um governo nacionalista muito moderado, o governo Mossadegh, em 1954. Não é que o governo fosse nenhum grande inimigo dos norte-americanos, mas os norte-americanos e o imperialismo britânico, francês, alemão, etc. e tal, queriam naquele país, né, um governo que fosse um verdadeiro sustentáculo da sua política para o Oriente Médio e para o petróleo. Então o governo Mossadegh foi derrubado de maneira violenta, com várias manifestações contra o governo. Isso é outra coisa que a gente deve se lembrar sempre, né? A burguesia nunca dá um golpe sem fazer manifestações supostamente populares, porque senão seria muito fácil de identificar, muito preto e branco. Eles preferem cobrir tudo isso dizendo assim, o governo caiu porque na verdade o povo não gostava desse governo. Tá? Esse é o X do problema. Então, os norte-americanos, eles começaram com golpes esparsos, tá certo? Para controlar determinadas situações, alguns golpes brancos, interferência nos governos. Né? Nós temos em 1950, 54 também, a pressão exercida sobre o governo Vargas, que visava um golpe de maneira mais constitucional, digamos assim, e assim por diante. Né? Só que acontece o seguinte, qual que é a dinâmica, vamos dizer assim, de uma política como essa, contra-revolucionária? A dinâmica é que ela gera governos cada vez mais radicais e enfrentamentos cada vez mais radicais com as próprias classes dominadas. E isso daí coloca em pauta, num dado momento, uma violência cada vez maior do golpismo. Uma coisa que ninguém pode negar, na América Latina e no mundo, é que nós já entramos nesse processo. Podemos divergir sobre quanto tempo vai demorar para que o processo chegue no nível tal, no nível Y, X, etc. e tal. Mas que nós chegamos nesse processo, não há dúvida nenhuma. Os norte-americanos tentaram derrubar o governo Chaves com um golpe militar, fracassaram. Agora estão tentando derrubar o governo Chaves com um golpe mais de tipo institucional, uma vez que a divisão nos militares não é suficiente para dar um golpe geral. Então, quer dizer, nós estamos no meio do processo. Estão tentando derrubar o governo Rafael Correia, estão tentando derrubar o governo da Bolívia, derrubar o governo de Honduras, derrubar o governo do Paraguai, há uma enorme pressão sobre o governo argentino, etc. e tal. Quer dizer, o processo está aí. Só não vê quem é cego. Né? Então, esse é o quadro geral. Não há como ignorar que há já uma mudança na política do imperialismo, que não é uma mudança íntima do imperialismo. É uma mudança na situação política. O imperialismo não consegue controlar a situação nesses países porque a política neoliberal fracassou totalmente. A unidade burguesa se rompeu em torno da política neoliberal em todos os países. Uma parte da burguesia percebeu que ou eles procuravam impor limites à política imperialista ou eles iriam ser engolidos, por mais ilusões que eles tivessem com isso, e começaram a levar adiante uma política de colocar limites ao imperialismo, alguns de maneira extremamente moderada, outros de maneira um pouco mais radical, etc. e tal. É isso também que acontece com a Rússia hoje no episódio da Ucrânia. Os russos, já não é que eles perceberam isso hoje, mas eles perceberam algum tempo atrás que não dava para eles ficarem na situação de fraqueza que eles ficaram depois de 1991. Os norte-americanos foram lá, bombardearam a Iugoslávia, que é um aliado tradicional da Rússia, arrancaram um pedaço do território iugoslavo, que é o Kosovo, né? Num referendo aí sim legítimo, porque foi feito pelo Bush. Os referendos eles são legítimos assim. Se foi o Bush que aprovou, é legítimo. Se não foi o Bush, não é legítimo. Aí fizeram um referendo e estabeleceram um enclave norte-americano naquela região balcânica lá contra os russos. O ataque contra o Iraque
foi também um outro ataque avassalador contra um aliado da Rússia. Então os russos foram percebendo que não dava, que ia acabar que iam tomar conta até da Rússia mesmo, totalmente, se eles deixassem. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Eles foram se reorganizando e agora nós estamos nesse conflito, porque eles sabem que não dá para você ficar desarmado diante do imperialismo. O imperialismo é uma ameaça. Então nós temos já essa situação toda. Né? Bom, um segundo aspecto do problema que eu queria colocar para vocês é o seguinte: o que pensa a esquerda? Por que esse negócio de rejeitar tanto o golpe, falar que o golpe é impossível e tal, num mundo que só tem golpes? Parece uma coisa delirante, parece uma coisa obsessiva. O problema é o seguinte: nós temos que entender que esse setor da esquerda brasileira e um amplo setor da esquerda internacional, né, que não se percebe porque muita gente não acompanha a imprensa internacional, eles acreditam na democracia imperialista. Eles criticam, eles falam em imperialismo, eles falam um monte de coisa, mas no fundo, eles acham assim: o governo norte-americano é um governo que permite se não total, uma certa liberdade para o gay, para as mulheres, para os negros, uma certa liberdade sindical. Eles têm a ilusão de que num país imperialista você tem acesso à imprensa, você pode falar livremente, o que é uma bobagem. Tudo isso, no fundo, é uma bobagem. Mas algumas coisas são mais visíveis do que outras. Tá? Então eles acham assim, isso é uma maravilha. E eles acreditam, como eles sempre acreditam, não é a primeira vez na história, que isso daí é o destino natural da humanidade, a democracia. Tanto que vocês podem ver que as alas mais radicais da esquerda pequena burguesa inventaram o socialismo com democracia, a democracia socialista, né? O socialismo com liberdade, no caso do PSOL. Quer dizer, para eles, a democracia vem em primeiro lugar. A democracia é a coisa mais natural que existe para o ser humano do ponto de vista político. O socialismo só tem valor se ele passar pela alfândega da democracia. Se ele não conseguir passar pela alfândega da democracia, nada de socialismo. Quer dizer, existiria inclusive um socialismo que não seria democrático. É preciso garantias democráticas para o socialismo. Bom, infelizmente não dá para explicar aqui, mas eu vou resumir esse problema. O socialismo com democracia é uma coisa contra-revolucionária. É usar a democracia, né, que é uma ficção em grande medida, contra o socialismo. Com socialismo com democracia, não haverá nem democracia, muito menos ainda socialismo. Mas vocês podem ver que a ilusão é essa daí. Então, quando você tem um governo, né, por exemplo, como o governo da Ucrânia, Yanukovych, que é um governo autoritário e tudo, né, certamente vai ser menos autoritário do que o governo que está entrando agora, eles saem à rua na ilusão de que é preciso lutar por mais democracia. A mesma coisa aconteceu com muitos setores com o governo da Irmandade Muçulmana no Egito. Eles pensaram assim: esse é um governo religioso. De fato, a Irmandade Muçulmana era um governo religioso. Esse governo religioso, ele vai impor uma série de restrições ao direito das mulheres, ao direito dos homossexuais, de outras minorias religiosas, etc. e tal. Portanto, é um governo antidemocrático. Portanto, precisamos sair à rua para combater essa ameaça autoritária. Saíram à rua com essa plataforma totalmente vazia de significado, porque isso daí não quer dizer nada. Se defrontaram com o governo, foram manipulados por uma camarilha militar que governa o Egito há dezenas de anos, que deu um golpe militar violentíssimo e que fez tudo aquilo que eles achavam que era ruim que se fizesse. Impôs a lei religiosa e tudo igualzinho. Quer dizer, um programa vazio desses, democracia, só pode levar mesmo à manipulação e à derrota. Na Síria aconteceu a mesma coisa. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ler uma declaração de um ativista das primeiras mobilizações que aconteceram na Síria. Falou que o movimento se desmanchou totalmente.
que agora só tem os movimentos armados. Porque, lógico, era um movimento sem programa, sem diretriz, sem nada. Um governo com ilusões na democracia imperialista. Agora, esse próprio movimento está dividido porque uma parte não quer os estrangeiros na Síria. Eles olham e falam assim, tudo bem que o Assad é ruim, mas quem disse que nós queremos aqui os egípcios, os cidadãos da Arábia Saudita, do Kuwait, toda essa gente aqui que não tem nada a ver com nossos interesses. Quer dizer, uma parte do próprio movimento democrático pró-imperialista chegou à conclusão de que o país estava sendo dominado por estrangeiros e que isso aí não ia ser bom para eles, que de fato não vai ser mesmo. Se esse movimento sair vitorioso, a Síria vai se transformar numa colônia direta dos norte-americanos, sem a menor dúvida. Vai ser dominado totalmente. Então, quer dizer, por detrás de toda essa coisa está a famosa democracia. A democracia é o grande problema da esquerda. A democracia, ela é uma forma de política. Mas a política não é só forma, a política é o conteúdo também. Né? E a forma política da democracia, ela é muito difícil de você botar a mão nela. Vocês vejam no caso da Crimeia. O referendo da Crimeia, de todos os referendos que eu já vi até hoje, é um dos mais democráticos, embora não seja em absoluto democrático se a gente colocar, né, todos os parâmetros da democracia. Vocês vejam só, a população lá, ela é de origem russa. A Crimeia não é um território original da Ucrânia. A Crimeia pertencia à Rússia já há 300 anos. Foi por uma manobra administrativa que ele foi parar na Ucrânia pela proximidade só. A Crimeia era habitada antigamente pelos tártaros, que hoje são uma minoria insignificante na Crimeia. Os russos são praticamente 60% da população. Bom, diante de um governo antirrusso, nada mais natural que a população vote pela separação da Crimeia e a sua unificação com a Rússia, não é? Por pior que fosse o governo russo, na opinião deles, não será pior do que um governo anti-russos, em geral. Bom, a imprensa internacional toda fala que o golpe da Crimeia é o plebiscito da Crimeia é super antidemocrático. O do Kosovo foi feito debaixo dos fuzis norte-americanos. Ninguém falou que era antidemocrático. Vocês imaginam um plebiscito no Brasil, com o Brasil ocupado pelas tropas norte-americanas? Eu, por exemplo, não só não iria votar, como chamaria todo mundo a não votar. Eu vou votar debaixo de um fuzil de assalto M16 norte-americano? Lógico que não. A população do Kosovo era de maioria albanesa. Só que a Albânia é um país e o Kosovo é parte da Iugoslávia. Tem esse problema também. O Kosovo, inclusive, é considerado o coração da tradição iugoslava, principalmente do ponto de vista religioso. Foi ali que os iugoslavos derrotaram os muçulmanos quando eles estavam invadindo a Europa. Quer dizer, muito mais justificativa tem a Iugoslávia de não querer esse plebiscito. Agora, o fato que o plebiscito da Catalunha também é desonesto. Eu acabei de ler uma matéria onde a pessoa falava que ele é inconstitucional. Bom, inconstitucional é você, na verdade, não dar a uma região o direito de decidir por ela mesma. Catalunha tem tradição própria, é um país, todo mundo sabe disso, tem língua própria, fala uma língua diferente da Espanha. Tradicionalmente esteve unificada com a Espanha de maneira voluntária no franquismo, é que ela foi totalmente subjugada. Então, eles têm todo o direito de fazer um plebiscito. Mas, como não foi aprovado pelo país que os domina, segundo o homem do artigo, seria ilegal. Então, por essas coisas, vocês podem ver como é fluido, como é vago, evanescente o problema da democracia. Você não consegue pôr a mão. Quando acontece um negócio, a imprensa internacional, nacional, uma parte da esquerda, fala, isso é democrático, porque atende aos interesses do imperialismo. Então, quer dizer, democracia é uma forma. Nós temos que ver qual é o interesse que está por trás, tá certo? Até porque, se nós somos a favor de uma revolução, dificilmente nós vamos encontrar no texto constitucional a permissão para fazer uma revolução e derrubar o governo, não é? Outra coisa também é o seguinte, que eu saiba, é inconstitucional derrubar o presidente da Ucrânia
sem eleições. No entanto, ninguém falou nada. O plebiscito é inconstitucional. Agora, derrubar o presidente por fora de toda a legislação do país, isso já não é inconstitucional. Então vocês veem que é uma ideia besta e que a esquerda pequena burguesa está sendo arrastada por essas fantasias de democracia. E isso daí leva ela a se colocar simplesmente como um apêndice do imperialismo. Bom, para concluir, companheiros, qual deve ser a nossa política em relação à direita? Primeiro, para combater a direita, nós não precisamos esperar que a conjuntura seja favorável para a direita. É ou não é? Até me parece que, de um ponto de vista tático, seria uma conclusão errada. Seria assim, olha, nós vamos ser atacados por aquele inimigo lá. Só que o inimigo agora está fraco, então não vamos fazer nada. Mas eu sei que ele vai nos atacar. Vamos esperar que ele se fortaleça, a hora que ele estiver forte. A hora que a situação for favorável para ele, aí a gente ataca. Alguém adotaria uma posição dessa, até mesmo num jogo de dominó? Não, né? É totalmente idiota se a gente pensar bem. Combater a direita é uma obrigação constante de qualquer partido de esquerda, já não digo revolucionário e trotskista. Não precisa esperar que ele esteja forte. Bom, uma outra coisa é o seguinte, a esquerda está fraca no Brasil, vamos pegar o Brasil. Internacionalmente, nós sabemos que é um crescimento monumental da esquerda, da direita fascista. Mas no Brasil, a direita está fraca? Nós só não temos aqui a evidência eleitoral. Porque o número de organizações de direita que tem por aí é extraordinariamente grande. Quer dizer, não dá para dizer assim, não, é um grupinho de 6 pessoas lá, uns malucos, que se reúnem num bar lá chamado 31 de março, uns velhinhos, saudosos. Não é assim. No Brasil há milhares de organizações de extrema-direita. Milhares. Só com o nome de integralismo tem mais de 30. Outra coisa, a direita, ela é apoiada e manipulada pelos aparatos de repressão do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Serviços de Informação, a DIN, né? Polícia Federal. Não podemos nunca nos esquecer disso daí. A burguesia contrata os direitistas para se infiltrar em manifestações, espionar para a polícia. Isso é constante. O Hitler, o famoso Adolf Hitler, o homem do bigodinho, ele era um espião da Marinha nos movimentos sociais, na época que ele entrou no Partido Nacional Socialista. Que na época que ele entrou, só tinha 18 pessoas. Ele assinou a ficha número 18. Não sei se vocês têm essa informação. Isso aí foi em 1921. Em 1933, 12 anos depois, ele era chanceler da Alemanha, o homem do bigodinho que era espião da Marinha. Precisa pensar nisso daí para também ver, né, o que significa que a direita não quer o golpe de Estado nesse momento. Né? Qual que é o momento que nós estamos falando? Exatamente. Nós temos que ver o processo. Então, a direita não é tão fraca quanto o pessoal pensa. Nas Forças Armadas, os protestos contra o governo do PT, e não são protestos democráticos, não vamos nos confundir aqui, eles são muito públicos, muito patentes. Centenas de oficiais das Forças Armadas reformados assinaram o manifesto contra a Dilma. A imprensa não deu destaque para isso. Né? O ministro da Defesa da Dilma, ele é hostilizado todo dia pelos militares, ele é desmoralizado pelos militares, o tempo todo. Existe toda uma campanha direitista nos quartéis e tudo mais. Se alguém me perguntar quando é que vai ser o golpe militar, vai ser na quarta-feira que vem ou vai demorar 4 anos, 5 anos? Ninguém tem essa resposta, porque para ter uma resposta como essa, você precisaria ter uma bola de cristal. Agora, eu responderia com certeza absoluta o seguinte, né? É melhor prevenir do que remediar. Esse inimigo, ele é um inimigo feroz. Nós sabemos o que foi o golpe militar de 1964 no Brasil. Foi um golpe ferocíssimo. Não se deixe enganar pela papagaiada de que o golpe não matou gente.
foi um golpe fascista ferocíssimo, violentíssimo, né? Durante o período do governo Médici, eu era menino, estava na escola, você vivia como... Qualquer filme que vocês assistem sobre o fascismo, aquele clima de terror, era bem menor do que o clima de terror que havia no Brasil. A polícia tinha carta branca para matar qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Pessoas eram torturadas. E não me venham com essa de que só morreu terrorista, porque vocês devem ter ouvido falar da socialite e mulher da moda Zuzu Angel, foi assassinada pela ditadura. Eles matam todo mundo. Eles só não mataram mais porque muita gente fugiu, se escondeu, o resto ficou absolutamente quieto, não falou mais nada. Era o silêncio do cemitério, né? O golpe na Argentina, convido vocês a ler sobre o que foi o golpe na Argentina. É uma coisa tenebrosa. O golpe no Chile, igualmente tenebroso. O golpe na Bolívia do Banzer, assessorado diretamente, nesse caso assessorado diretamente pelos nazistas que estavam na Bolívia e tudo mais. Quer dizer, os norte-americanos que estão por trás desse golpe, os ingleses, os franceses, não se iludam. O pessoal vai para a Europa e tal, fica aquele deslumbramento. Esses são os governos mais criminosos que já existiram na face da Terra. O próprio governo da Alemanha nazista era aprendiz de feiticeiro perto dos norte-americanos. Não vamos nos confundir. Então, tem que se combater a direita, sim. Outra coisa, temos que combater o PT. Só que nós temos que lembrar que o PT conta com apoio de milhões de brasileiros que acham que, se ele não é uma grande maravilha, ele é melhor do que a direita. Tá certo? Nós temos que convencer esses brasileiros, não de que o PT é de direita. Essa é uma política ridícula. Nós temos que convencer esses brasileiros de que o PT não é suficientemente de esquerda. É uma coisa muito diferente. A política da esquerda pequeno-burguesa é tentar provar que o PT é igual ao governo Médici. Nenhuma pessoa de bom senso vai acreditar nisso. O que nós temos que provar é que o PT não é uma barreira para uma ofensiva da direita. Que na hora H, eles vão fazer conciliação, vão capitular. Já estão capitulando, na verdade, porque o PT está armando a direita. E nós temos que denunciar isso e falar para os trabalhadores que eles devem ir não para o lado da política da direita, com a qual nós não podemos ter nenhum ponto em comum, mas que eles devem ir à esquerda, ou seja, ultrapassar a política do PT. Esse é o nosso programa, essa é a nossa política. E é a única política revolucionária e a única política que permite desenvolver a consciência dos trabalhadores e organizar as massas na luta contra a direita e na luta contra a esquerda conciliadora, oportunista, frente populista, de conciliação de classes.